Boa noite, paz seja com todos, amém? Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma oração, bem breve, prometo, em paz. Pai, te damos graças, te louvamos, te bendizemos. Obrigado, Pai, por essa turma, Pai. Obrigado por essa oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para todos sempre. O Senhor é bom e se faz presente aqui, nos renova, nos toca, ministra sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu peço a Ti que o Senhor se manifeste mais um pouco, meu Deus, de tudo aquilo que o Senhor já tem falado através da vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus. Primeira vez que eu vou usar 2 celulares. Porque os pastores são chiques, eles usam tablets. Esses tablets têm vários componentes, aí fica fácil, né? Você pega aqui, já puxa aqui, eu vou usar 2 aqui. E um está com 16%, vamos ver se ele aguenta. Gostaria de compartilhar com vocês Abacuque, capítulo 3, a partir do 17. Aleluia. Eu lembro que eu ministrei uma vez essa palavra, primeira vez que a gente estava na casa da irmã Suzana. Antes de nós lermos, eu gostaria de dar um pouco do contexto da época. Estava estudando um pouco a respeito e bem na época que estava se cumprindo aquilo que Deus já tinha predito através de seus profetas a respeito da Babilônia, das perseguições, do que iria acontecer com o povo de Israel, parte norte, e Judá, parte sul. E foi nessa época, até gravei aqui os anos certinho, que primeiro foi o Reino do Norte, que foi derrubado pelos assírios em 722 a.C., e logo após alguns anos, quase 100 anos, mais de 100 anos na verdade, foram Judá em 605, através de um exército comandado por Nabucodonosor, que são os caldeus. Creio, é isso mesmo, são os caldeus. Eles foram totalmente comandados por Nabucodonosor para basicamente cumprir aquilo que Deus já tinha predito através de vários dos seus profetas. E porque eu gosto de citar esse momento em específico, para entender exatamente o que estava se passando pela cabeça de Abacuque. Que, diferentemente dos outros profetas, que levavam a mensagem de Deus para o povo, ele levava as queixas para Deus. Então é como se ele fosse o reclamão da turma. Sempre tem um reclamão da turma, que vai puxar barraco. O nosso amigo Marcelo, sindicato dos murmuradores. Então, Abacuque, ele foi esse cara que fez 2 questionamentos, Deus respondeu 2 vezes, e por fim, no capítulo 3, ele faz essa oração. E essa parte, a partir do versículo 17, eu gostaria de ler com vocês, que foi naquilo que Deus tem ministrado na minha vida, naquilo que eu tenho visto demais, que tem acontecido na vida de muitos irmãos, e até mesmo através das mensagens que foram ministradas aqui, eu percebi que é muito recorrente isso, o cuidado de Deus. 17. Mesmo não florescendo a figueira, não havendo uva nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, Ele faz os meus pés como os do cervo, Ele me habilita a andar em lugares altos. Algo sensacional aqui, porque eu vejo, como disse, Abacuque era aquele que levava as queixas, e depois de tudo, das respostas que Deus deu para ele, quando você pega esse versículo para ler desde o início, ele está exaltando a Deus, mas ainda assim está com um pouco daquilo, sabe? Não, você é tremendo, mas
mas podia fazer isso, podia fazer aquilo, mas, contudo, mesmo que não floresça, mesmo que não há fruto na videira, mesmo que fale todas as safras, não tenha animal nenhum nos estábulos, ainda assim eu me alegrarei. O que eu entendo desse momento é que ele não tinha motivos aparentes, de fato, para poder se alegrar. Não tinha aparência física mesmo, de coisas maravilhosas. Deus estava levantando profetas, estava dando vitória, não estava acontecendo isso. Deus dava umas respostas que eu vejo, é engraçado, porque Deus dá umas respostas bem atravessadas mesmo. Ele não chega a responder de fato. Ele só fala assim, ó, cara, eu sou Deus e fica de boa aí. E ele mesmo assim, tá bom, Deus, mas ó, mesmo que tudo isso esteja devastado, mesmo que esteja se cumprindo de fato o que já foi predito, mesmo que estejamos morrendo, ainda assim eu me alegrarei. Ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação. O que mostra aqui é que, como alguns outros patriarcas antes de Abacuque, ele não enxergou de fato uma promessa boa, vamos colocar nesses termos. No caso, por exemplo, citando só um exemplo aqui, Abraão, ele não viu de fato a sua descendência numerosa. Ele não viu de fato o povo conquistando a terra de Canaã, que se cumpriu em Josué. Ele não viu de fato aquilo que Deus prometeu, mas ele viveu com Deus, nesse tempo onde ele recebeu essas promessas. E entra naquilo que, eu também vou citar um pouco do Jonas, que Deus não preparou algo somente para nós, mas para que seus frutos perpetuem para a eternidade. E nesse caso de Abraão, a sua descendência. E de Abraão, a sua descendência para nós, os gentios. Para que a salvação se estendesse para toda a terra. Então aqui em Abacuque, da mesma forma, mesmo ele não enxergando aquilo, mas Deus, o Senhor é aquele que fez aquilo, porque o Senhor não volta a fazer aquilo novamente? Mas mesmo que eu não enxergue nada disso, mesmo que eu não esteja comendo daquilo que é prazeroso, ainda assim eu consigo ainda me exaltar, exultar em Ti, me alegrar no Deus da minha salvação, porque a alegria não está presa nas coisas de fato, mas naquele que pode dar ou não as coisas, daquele que pode dar ou não situações, não só aprendendo a coisa, entende? O Pedro comentou aqui também a respeito de conquistas, né? Eu também fui uma pessoa muito nesse sentido, de que eu gostaria de viajar, eu gostaria de fazer isso, gostaria de fazer aquilo, mas no momento que ele me encontrou, no momento que eu fui encontrado por ele, as prioridades mudaram. Parece que tudo, de fato, parece até clichê, né? Mas parece que perdeu muito sentido, perdeu total valor. Porque eu não consigo imaginar que um Deus que envia o seu Filho unigênito para morrer por nós, fez todo esse sacrifício, esse propósito, sofreu todas as dores, sentiu todos os sentimentos, viveu todas as dores, suou até mesmo sangue, ou seja, ele ficou totalmente aflito antes de ser crucificado, para que simplesmente nós vivêssemos uma vida medíocre, uma vida pela metade, uma vida média, uma vida de culto em culto, uma vida de simplesmente de domingo, como na época, que a primeira vez que Deus ministrou isso no meu coração, era o que eu tinha como referência, que a gente era preso ainda na questão de igreja. Então, eu não conseguia me contentar com o fato de nós vivermos isso simplesmente para ir em domingo na igreja. Sabe, eu não vejo que um propósito tão amplo, tão grande, tão majestoso, se limite a uma presença em um lugar. Mas um propósito tão lindo, tão amplo, ele tem por objetivo os frutos para a eternidade. Um fruto para onde nós podemos talvez enxergar, mas além do que nós podemos enxergar. Talvez aquilo que nós plantarmos, a terceira, a quarta geração depois da gente é quem vai colher. Mas isso se chama legado, que é muito mais do que simplesmente uma herança no sentido físico de dinheiro, de propriedades, porque acaba, a pessoa perde, vende e acabou. Mas o legado é por aquilo que você vai ser lembrado,
por aquilo que as pessoas vão lembrar. Por exemplo, quando nós enxergamos a respeito de Billy Graham, por exemplo, meu Deus, um evangelista que ganhou milhares, milhões de pessoas. Olha o legado que ele deixou, muitas almas. Eu imagino que a coroa dele nunca é maior que esse templo aqui, de tão grande, de tudo aquilo que ele plantou no reino de Deus. E da mesma forma, o que isso traz para a gente nessa passagem é que, dependente do que esteja havendo de situações, tudo está no controle dele. Tudo está debaixo do controle perfeito dele. Na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ele jamais, dependente se você não enxerga, porque se você for ler um pouco do contexto e também do tema em si de Abacuque, a minha Bíblia de estudo lá em casa, ela diz assim que o problema de ver Deus ausente é o mesmo problema, entre aspas, que alguns profetas viam, que Deus não estava ausente, estava ausente. Parece que ora, mas nada acontece. Mas o que mostra nessa passagem em específico é que ele jamais está ausente. Pode ser que os planos dele não seja restaurar fisicamente algo, não seja restaurar um plano de fato que nós pensamos, mas que, independente disso, ele jamais está ausente. O que mostra que aquilo que nós estamos fazendo hoje aqui na Terra, muitas vezes vai ser invisível. Muitas vezes não vai ter um fruto da forma como nós imaginamos. Mas como o Pedro bem colocou aqui, vai ser algo que a gente vai colher lá. A gente está vendo aqui, mas é lá, nas coisas do alto. O que nós plantarmos aqui, nós enxergaremos talvez lá no... Muitas vezes eu imagino, eu já até citei algumas vezes que eu ministrei, que eu imagino que no porvir, quando nós estivermos ao lado de Deus, eu imagino que Ele vai mostrar um filme. E eu creio que nesse filme, Ele mostrará até mesmo aquilo que aconteceu por nossa causa, que a gente nem sequer imagina. Uma oração, um abraço, uma palavra. Porque pode até não ter um poder físico, porque você não está enxergando com seus olhos, mas tudo aquilo que é plantado, todo o trabalho não é em vão, como diz a palavra. Então tudo aquilo que nós fazemos pelo nome de Deus, pelo nome de Jesus, é gerado um fruto. Por isso que não há como se contentar de um plano tão maravilhoso, o fato de ter uma presença em algum lugar, no templo, ou na igreja, né, para ficar mais palpável, mas de um propósito de fazer a vontade dele e que esses frutos permaneçam para além daquilo que nós podemos enxergar, de coisas que talvez a gente nem vai enxergar. Eu imagino que tudo aquilo, ele via tudo aquilo, ele ficava angustiado, meu Deus, porque o Senhor não mata logo todo mundo aqui, reconstrói tudo aquilo de novo. E Deus respondia, cara, é tudo no meu tempo. Vai acontecer muitas vezes além do seu tempo, você vai viver, você não vai enxergar, mas vai acontecer no futuro. Mas plante, não deixe de plantar, não deixe de viver, não deixe de se alegrar, não deixe de ter a minha presença. Mais importante do que qualquer coisa é, de fato, não ignorarmos a Deus. Não ignorarmos que Ele está aqui e que é possível, sim, nos alegrarmos, mesmo quando tudo está ao contrário. Não é por nossa força ou pelo nosso conhecimento prévio de coisas que a gente já escutou, mas é totalmente a dependência que nós temos dele. Pode faltar tudo, só não pode faltar Cristo. Eu imagino, eu gosto muito dessa passagem e eu gostaria de fechar com ela. Em Atos, no capítulo 16, a partir do 16 até o 34. Eu não vou ler tudo, tá? Eu vou dar um resumo. Quando fala de Paulo e Silas na prisão. Antes de tudo acontecer relacionado a Paulo e Silas na prisão, quando eles decidiram pregar num lugar, o Espírito Santo os impediu. Quando eles decidiram para ir para outro lugar, o Espírito Santo os impediu novamente.
E aí eles foram usar uma ótima técnica do judaísmo, que é dormir. Aí eles foram dormir. E nesse momento, o Espírito Santo, através de um sonho, mostrou que eles deveriam ir para Macedônia através de um homem. Venham para Macedônia. E aí eles entenderam, pelo Espírito Santo, que eles tinham que ir para Macedônia. E nesse caminho, uma pessoa eles ganharam para Cristo. E logo depois começa essa passagem aqui, a respeito de uma mulher que tinha um espírito que predizia o futuro. Então, eu imagino assim, que é muito louco você imaginar que um espírito demoníaco, quando enxergava Paulo e Silas ali, gritava, olha, filho do Deus Altíssimo, gritava, exultando o nome de Deus. Só que naquele momento, Paulo, eu creio que ela ficava constantemente gritando e ele expulsou, né? Vai embora. E naquele momento, os seus senhores perderam a riqueza, porque ela predizia o futuro, eles ganhavam dinheiro com ela. E a partir disso, desencadeou várias coisas. Eles foram açoitados, foram machucados de fato, como o pastor Claudemir citou em algumas ministrações, que de fato arrancava a carne mesmo, né? Porque tinha ossos, espinhos, enfim, e arrancava. E você percebe que quando você lê aqui, é outra pessoa que está escrevendo, não é o próprio Paulo ou Silas. Então, e aqui você vê que ele não relata nenhum momento que eles reclamaram, que eles murmuraram, que eles choraram, que eles amaldiçoaram, mas eles estavam entendendo que estavam no propósito de Deus, mesmo não enxergando. Eles estavam no propósito de Deus. Posso sofrer, posso apanhar, mas se tem um propósito para se cumprir, eu vou dar glória a Deus, vou louvar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quando eles estavam presos, eles estavam louvando. E eu imagino uma presença tão grande do Espírito Santo naquela cadeia, naquele lugar, que mesmo quando todo mundo estava liberto, que quebrou todas as correntes, quando tremeu tudo, enfim, as pessoas não saíram correndo. Isso mostra que a presença de Deus, ela é como se fosse uma cola, que até mesmo preso, se Deus estiver aqui, eu não quero nem sair daqui. Se Deus está aqui, eu quero ficar aqui, nem que seja na cadeia. Aqueles presos não correram, não foram embora. E quando os carcereiros chegaram para ver, meu Deus, saiu todo mundo, eles acharam que tinha saído, eles iam se matar. Aí que vem o grito de Paulo, né? Não se mate, nós estamos todos aqui. E naquele momento o carcereiro se ajoelha e pergunta o que devo, primeiro lava as feridas, né, de Paulo, o que devo fazer para ser salvo. Aí naquele momento se cumpriu o propósito de Deus. Para toda aquela trajetória dos nãos do Espírito Santo, para a conversão daquela mulher, para os açoites, ser humilhado, é para ganhar o carcereiro e a sua família. Então, mesmo que nós não enxergamos naquele momento, hoje, algo palpável, o propósito de Deus é maior. E se ele vai se cumprir naquele momento, Paulo não podia nem ver, mas o que ele plantou lá atrás daquela mulher fez a diferença em outros povoados, que fez a diferença aqui. Só que aqui ele pôde ver, ele pôde ter o privilégio de enxergar o propósito de Deus se cumprindo, que era a conversão do carcereiro, a sua família. E é maravilhoso que no final diz assim, e todos se alegraram por terem crido e aceitado a Jesus. Eles se alegraram pela salvação. Então, hoje nós somos chamados para alegrar outras pessoas através da salvação. Amém?